Podeis tomar os vossos lugares nesta tarde? Já temos falado, lido na palavra de Deus, cantado, acerca da ressurreição, mas eu trouxe uma pergunta. Uma pergunta que o apóstolo Paulo também fez e que eu gostaria de deixar em tom de provocação nesta tarde. E se Jesus não ressuscitou? E se a ressurreição não aconteceu? E se essa coisa de ressuscitar não existe? Se calhar muitas vezes tem pensado sobre este assunto e talvez muitas vezes pôs em causa porque nunca viu alguém sepultado voltar a viver. Mas eu quero dizer-te nesta tarde que Jesus realmente ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos esperança. Eu gostava que viesseis comigo à primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, e eu queria ler a partir do versículo 18, e gostava que prestássemos atenção a este texto da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, podíamos dizer de outra forma, é inútil a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Até aqui a palavra do Senhor. Este é um dos textos com uma carga teológica muito grande, muito forte, e não é minha intenção nesta tarde trazer-vos algum tipo de tratado teológico ou de exposição teológica, mas queria falar convosco acerca da outra parte deste texto. Este é também dos textos que mais esperança traz para o crente. E, meus amados irmãos, nós precisamos desta esperança. Amém? Quantos precisam desta esperança? Amém? Este é um texto que mostra que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa esperança era um caos, porque acreditávamos numa coisa impossível. Mas porque Cristo ressuscitou, a nossa esperança é alguma coisa bem alicerçada naquele que é fiel, naquele que não falha. Em primeiro lugar, Cristo ressuscitou e a primeira coisa que isto traz é que se Cristo ressuscitou, nós temos a garantia do perdão dos nossos pecados. Se Cristo não houvesse ressuscitado, se Ele não tivesse ressuscitado, então os nossos pecados não teriam sido perdoados. Diz o apóstolo Paulo neste texto de 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Muitas vezes nós colocamos a tónica do perdão nos nossos pecados na morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. O seu sangue que foi derramado para cobrir os nossos pecados.
Mas a ressurreição de Jesus é a garantia de que os nossos pecados foram realmente perdoados. Amém? Amado irmão, e hoje, com ousadia, tu podes olhar com esperança, com expectativa, porque os teus e os meus pecados foram perdoados. E a garantia disso é que Jesus não apenas morreu para perdoar os pecados, mas ele levantou-se vivo para dizer: está feito. Amém. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o que nós estaríamos falando hoje era na execução de mais um homem. Mas porque Jesus Cristo ressuscitou, nós temos a garantia de que Deus Pai aceitou o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. E esta prova é-nos dada quando Deus ressuscita a Jesus Cristo, seu Filho, trazendo-o vivo, para que nós possamos ter esta nova esperança dos nossos pecados serem perdoados por Jesus Cristo. Amém. Romanos, no capítulo 4, nós encontramos no versículo 23, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, está falando de Jesus, e ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte de Jesus pagou a dívida que os nossos pecados exigiam, mas a sua ressurreição, ela é apresentada como a forma de garantir a nossa absolvição. É verdade que a nossa dívida, a dívida dos nossos pecados foi paga na cruz do Calvário. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós, a acusação que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Mas quem é que nos garante isto? Um morto? Não. Isto é garantido por Jesus Cristo, que morreu, mas está vivo e ressuscitou. Aleluia! Podemos dar glória a Jesus porque Ele está vivo e porque Ele é o garante de que os nossos pecados foram perdoados. Amém! Mas deixe-me pensar um pouquinho mais. No capítulo 8 e no versículo 34, nós encontramos que a ressurreição de Jesus é a garantia que a nossa condenação também foi removida. O preço, a culpa do nosso pecado exigia a nossa condenação. Mas porque Jesus está vivo, Ele mesmo vivo, encarrega-se de garantir que não somos mais condenados. Veja o texto que nós encontramos em 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. E o apóstolo parece que respira fundo e diz, pois ele morreu. Mas há uma coisa mais importante. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Jesus Cristo, Ele morreu, é verdade. Ele morreu por causa dos nossos pecados, é verdade. Mas Ele está à direita de Deus. E agora, quem é que pode pensar em nos condenar? Se Ele que deu a sua vida por causa de nos libertar da condenação, Ele mesmo continua vivo e está à direita de Deus, o Pai, intercedendo por nós, como que dizendo, eu também morri por este, eu também morri por este, eu também morri por este. É tão interessante. Imagine a presença de Deus como um grande painel, um grande ecrã, e de repente cai lá o meu pecado e Jesus dizer, também paguei por este. Cai o pecado do outro, também paguei por este. Cai mais um, também paguei por este. Quem é que vai condenar? Não! Porque Jesus Cristo está vivo e está à direita do Pai para garantir que a nossa condenação, ela foi realmente retirada de nós. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos.
É Ele que está à direita de Deus e é Ele que intercede por nós. Olha, meu amado irmão, quando o inimigo quiser trazer acusação contra ti, tu estás garantido, porque Jesus não está no túmulo, Ele está vivo para garantir que a condenação é cancelada. Amém! Quantos estão contentes com isto podem dar glória a Jesus nesta tarde? Aleluia! Quantos estão alegres porque Jesus, Ele tem perdoado os nossos pecados e tem-nos liberto da condenação do pecado, podem dar glória a Jesus nesta tarde? Amém! A segunda coisa é que se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, aquilo que eu tinha para vos dizer hoje é que a morte era o fim. Mas porque Cristo ressuscitou, eu quero dizer-vos que a morte não é o fim. Quando Jesus estava com uma multidão confrontando-se com a morte junto ao túmulo de Lázaro, do Lázaro sepultado, Jesus tinha uma notícia, uma informação importante para deixar àquelas pessoas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se esperamos em Cristo só nesta vida, no texto que nós lemos lá no versículo 19, capítulo 15, primeiro aos Coríntios, capítulo 15 e no versículo 19, nós encontramos, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E no versículo 20 continua, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Deixem-me dizer-vos uma coisa. É muito bom crer em Cristo nesta vida. Viver sem Ele é viver sozinho. É muito mais difícil. Mas crer em Cristo só para esta vida é perder algo de extraordinário que Ele comprou para nós na cruz do Calvário. Porque a vida não termina no túmulo. A vida não termina na morte. A vida continua depois. E meus amados irmãos e prezadas irmãs, deixem-me dizer-vos nesta tarde, nós precisamos de crer em Cristo os dias que vivermos aqui, mas crer em Cristo sabendo que quando os nossos olhos se fecharem, nós continuaremos vivendo com Ele. Aleluia! Se o cristianismo servisse apenas para vivermos bem neste mundo, o que é que nós esperávamos depois da morte? Se não houvesse nada para lá do túmulo, o que nos diferenciaria dos animais? Mas a Bíblia diz que existe uma vida depois da morte. A grande vantagem da ressurreição é que ela muda o nosso destino eterno. Paulo usa o termo primícias, que era o primeiro fruto da colheita entregue a Deus, servindo como amostra grátis e garantia de que o resto da colheita viria depois. E ele agora apresenta Jesus como estas primícias, dizendo, Ele é a vossa garantia de que a vossa vida vai continuar depois. Eu não sei se vocês gostam de garantias. Quando eu era miúdo e eu cresci na zona do Ribatejo, e naquela altura havia, na beira da estrada, uns espaços improvisados que tapavam em cima, normalmente com uns ramos de eucalipto, e embaixo
os próprios agricultores, as próprias pessoas que cultivavam, vendiam melão na beira da estrada. Quantos lembram deste cenário? Parece-me que não sou só eu que me lembro disto. E sabe uma coisa? Havia uma coisa que eu achava muito interessante naquelas pessoas. O melão é todo igual, para quem percebe de melões como eu. Para as pessoas que percebem de melões, eles olham para ele e dizem: este é doce, este não presta. E para mim ele é todo igual. Mas eles tinham tanta segurança daquilo que diziam que eles tiravam uma navalha do bolso, faziam um quadrado, tiravam um quadradinho lá dentro do melão e diziam: prova e veja se não é bom. Lembram-se deste episódio? E a pessoa provava aquele quadradinho e dizia: esse melão é mesmo doce, vou levar um melão. Jesus Cristo ressuscitou como que sendo a amostra para nos explicar como nós temos uma nova vida quando nós passarmos para a eternidade. Uma nova vida que Ele comprou para nós na cruz do Calvário. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele também é a garantia que aqueles que morrem na esperança de que Jesus Cristo morreu por eles, eles ressuscitarão também e terão uma vida com Cristo. É como o quadradinho do melão para você ver que é bom. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a nossa certeza. Aleluia! Mas esta certeza estende-se para nos explicar que quando nós partirmos daqui, nós ressuscitaremos e teremos uma nova vida que durará para sempre com Cristo. Aleluia! João no capítulo 11... no versículo 25, nós temos o texto que eu citei há bocadinho. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Será que nós cremos verdadeiramente na pessoa de Jesus? Quem crê nele, mesmo que esteja dentro do túmulo, viverá porque ele prometeu uma vida para cada um de nós. Não precisamos de ficar acorrentados, amarrados a qualquer outra coisa. Precisamos colocar os nossos olhos naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Porque Ele tem realmente vida para ti. Ele tem realmente esperança para ti. O túmulo é apenas uma passagem. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós encontramos lá no versículo 14 uma dose de conforto para quem perdeu pessoas, entes queridos. E diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Assim também aos que em Jesus dormem. E este dormir é uma referência àqueles que já partiram. Deus os tornará a trazer com Ele. Prezado irmão, cara irmã, porque Jesus Cristo ressuscitou. Se você crê nele, se você vive com Ele durante a sua vida aqui, não sabemos qual é o dia em que se vai abrir aquela porta em que nós vamos entrar pelo túmulo e vamos ir. Não sabemos qual é nem a hora, nem o momento, nem a forma. Mas sabemos uma coisa: se nós crermos nele enquanto estamos aqui, nós vamos viver com ele para toda a eternidade. Amado irmão, prezada irmã, Jesus Cristo ressuscitou e esta é a nossa segurança. Nesta tarde, obrigado João, nesta tarde eu queria desafiar-te e queria desafiar-te a pensares um pouquinho sobre estas palavras. Talvez para ti o túmulo tenha sido um susto. Talvez para ti o túmulo tenha sido um desespero. Talvez para ti o túmulo é alguma coisa que tu até evitas pensar. Não vale a pena, isso vai acontecer e vai. Tenho uma sugestão diferente. Podes preparar-te para ele, colocando a tua fé, a tua confiança
em Jesus Cristo. Aleluia. Será que podemos fechar os nossos olhos por alguns instantes e falar com Jesus nesta tarde sobre este assunto? Aleluia. Aleluia. Nesta tarde, quantas pessoas podem afirmar abertamente: eu já preparei a minha eternidade com Cristo. Eu já dei a minha vida a Jesus. E eu já me preparei para viver com Ele para sempre. Podes levantar o teu braço? Aleluia, eu já fiz isto um dia. E sabes uma coisa? Esta é a minha segurança. E isto não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que Jesus me deu. Não tem a ver com eu ser melhor ou pior. Tem a ver com aquilo que Jesus me deu. E sabes o que Ele me deu a mim? Ele tem igual para ti também. E nesta tarde, tu podes falar com Ele. E podes dizer: Senhor Jesus Cristo, eu quero realmente crer que tu ressuscitaste, que tu estás vivo, e eu quero receber aquilo que tu tens para a minha vida, porque eu quero viver contigo para sempre. Mas nesta tarde eu pedi a vossa atenção por mais alguns instantes, porque existe uma herança. As únicas duas pessoas que realmente, na verdade, não tiveram nenhum tipo de herança, só houveram duas pessoas à face da terra. Consegue imaginar quem foi? Adão e Eva. De resto, todos nós herdámos alguma coisa de quem nos antecedeu. A cor dos olhos, a cor do cabelo, algumas doenças, algumas coisas boas, alguns herdaram bens materiais, herdámos uma educação e olha, e até herdámos algumas habilidades que às vezes não damos muito valor, mas a verdade é que parte das nossas habilidades elas vieram dos nossos pais. Mas sabe uma coisa? Existe uma herança que nós temos e que veio desde Adão. E que não é a melhor das heranças. A herança que nós recebemos é alguma coisa que o homem não quer falar, que o homem não quer pensar, que o homem não quer sequer refletir sobre isso. E tem um problema, é que ninguém consegue fugir disso. Estou-me a falar da morte. Esta é uma herança. No texto que lemos inicialmente, lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 21, nós encontramos que o Paulo diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Uma herança e alteração da herança. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, voltarão a ter vida em Jesus Cristo. O que é que nós podemos encontrar aqui neste texto? Algo muito interessante. Existe uma herança que todos temos e que ninguém consegue fugir dela, chamada morte. Mas existe alguém que veio a este mundo para alterar esta herança. O homem conseguiu a morte, Jesus veio trazer a vida. Adão levou o homem para a morte, Jesus ainda hoje continua a levar o homem para a vida.
O homem ficou condenado no Éden à morte, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele veio dar ao homem a esperança da vida e não ficou na cruz preso, mas Ele levantou-se vivo ao terceiro dia, ressuscitou para dizer: eu sou o garante do que aquilo que eu vos prometi, eu estou aqui para vos dar. Há um forte contraste. Adão representou-nos no pecado, na morte, na condenação. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, representou-nos, dando-nos vida, tal qual como Ele veio viver. Veja, normalmente nós dizemos que Jesus veio morrer. E eu usei a expressão que Jesus veio viver. Porque Ele realmente morreu. Mas ao terceiro dia apresentou-se vivo. E ainda continua vivo hoje. O homem está condenado a morrer. Mas Jesus quer te dar vida. Porque Ele quer que, como Ele vive, nós possamos viver também. Esta é a minha esperança. Romanos, no capítulo 5, lá no versículo 17, nós encontramos que a palavra de Deus diz que, porque se pela ofensa de um só homem está referindo-se a Adão, a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por um só, Jesus Cristo. Recebam a abundância da graça e do dom da justiça. Em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 21, o apóstolo Paulo traz-nos uma explicação. E ele explica que essa vivificação fará com que o nosso corpo físico, no futuro, ele terá umas características diferentes. Diz que Ele transformará, e tu lendo o texto de Filipenses, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olhe lá um bocadinho para si próprio. Já reparou quantas coisas, se você tivesse a capacidade de o fazer, mudaria em si? Já chega. Porque o teu corpo agora envelhece, o teu corpo agora adoece, o teu corpo agora tem sofrimento, o teu corpo agora passa por problemas e esse não é o plano de Deus para ti. Mas quando nós chegarmos à presença dEle, Ele vai transformar o nosso corpo. Ele diz que o nosso corpo agora está abatido. Ele vai transformar o nosso corpo para que nós possamos viver numa dimensão completamente diferente, para que nós possamos viver de uma forma completamente diferente, porque viver eternamente com sofrimento seria um horror, mas viver eternamente sem sofrimento será algo muito agradável. Viver eternamente com um corpo que nós não sabemos se amanhã estamos doentes ou se estamos com um problema ou com uma dificuldade, seria sempre um sobressalto. Mas viver com um corpo glorioso que Jesus nos vai dar, que Ele vai colocar em nós, um corpo transformado, um corpo que não mais está sujeito a este tipo de problemas, será algo muito extraordinário. Acreditamos na ressurreição. Ele vai transformar o teu corpo. Ele vai transformar o meu corpo. Não o corpo abatido, mas um corpo para viver eternamente. Sabem como é que eu comecei? E se Jesus não ressuscitou? Se Jesus não ressuscitou, tudo o que eu disse não faz sentido.
mas a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou é que Ele apresentou-se vivo e começou a mostrar-se a grupos de pessoas, a grupos pequenos, a multidões. E este Jesus que se apresentou vivo, Ele levou os seus discípulos e foi levado aos céus na presença deles. E Ele disse: agora vocês vão para Jerusalém. Juntem lá toda a gente e fiquem todos juntos em Jerusalém, porque eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. Será que um morto pode cumprir as suas promessas? Será que um morto pode cumprir as suas palavras? Só que Jesus continua vivo. E sabe o que aconteceu? Eles foram para Jerusalém e, chegando o dia de Pentecostes, diz a Bíblia que o Espírito Santo baixou de uma forma tão extraordinária e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas. Deus começou a manifestar-se de uma forma tão extraordinária. Sabem porquê? Porque Jesus realmente continua vivo. E porque Jesus continua vivo, Ele continua a operar o sobrenatural ainda no meio da sua igreja e do seu povo. Um morto não o poderia fazer, mas porque Jesus Cristo está vivo, Ele continua a fazer isto no nosso meio. Nesta tarde, nós podemos colocar a nossa confiança em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e está vivo. Será que nós podemos fechar os nossos olhos nesta tarde? Mais uma vez. E a minha pergunta é: Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou e isso faz diferença na tua vida. Cristo ressuscitou e isso fará diferença na tua vida. Cristo ressuscitou e isso é aquilo que altera tudo na tua vida. Mas eu não sei até que ponto ou até quanto tu consegues acreditar que Jesus ressuscitou. Olha, Ele quer operar na tua vida, Ele quer operar no teu ser, Ele quer fazer alguma coisa muito extraordinária contigo, mas não um Jesus morto, porque esse morto não pode fazer nada. Ele quer fazer porque Ele está vivo, porque Ele continua vivo, e quando os teus olhos se fecharem aqui, Ele quer chegar e Ele quer dar-te um novo corpo, um corpo diferente deste, para que tu possas viver uma vida eterna com Ele. Mas eu quero te dizer, tu precisas de acreditar verdadeiramente que Jesus Cristo está vivo, que Ele ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, está morto. Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Se tu não conseguires olhar para um Jesus vivo, tu estás olhando para um Jesus morto e isso não te serve de absolutamente nada. É vã a tua fé, vives nos teus pecados, não foram perdoados. Nada do que tu possas dizer faz sentido. Só faz sentido se Jesus está vivo. Quantos podem dizer que estão alegres porque Jesus Cristo está vivo? Podem levantar o seu braço e dar glória a Jesus. Quantos podem dizer que Jesus Cristo que está vivo tem feito coisas grandes na sua vida? Podem levantar o seu braço e dar glória a Jesus nesta tarde. Podem glorificar a Jesus. Amado irmão, levanta os teus braços, fica de pé conosco e glorifica a Jesus Cristo, porque Ele verdadeiramente está vivo e está aqui neste lugar. Ele está vivo e está no nosso meio. Ele está vivo e quer fazer coisas grandes no meio da sua igreja. Só um Jesus vivo faz sentido. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a tua voz e canta conosco. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, Aleluia. está nas mãos de Deus. Será que eu posso ouvir a igreja cantar nesta tarde?
Posso ouvir-te nesta tarde a cantar no teu lugar, porque Ele vive. Porque Ele vive. Aleluia. Posso crer no amanhã. Porque Aleluia. temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Aleluia. está nas mãos do meu Jesus que vivo e Deixa-me fazer-te um desafio nesta tarde. Se porventura tu não consegues acreditar de todo o teu coração que Jesus Cristo está vivo, se tu não consegues ter esta certeza inabalável dentro de ti mesmo que Jesus Cristo está vivo, aquilo que nós encontramos na palavra de Deus é que a tua fé é inútil. É inútil porque nós precisamos de crer num Jesus vivo que perdoa os nossos pecados. Mas se nesta tarde tu queres dizer: Senhor, eu preciso desta fé, Deus, eu quero passar a crer em Ti, em crer que Tu enviaste Jesus Cristo para morrer por mim na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados, mas que agora Ele está vivo, que agora Ele permanece vivo, que agora Ele continua vivo. Deixa-me dizer-te nesta tarde, se tu queres realmente crer em Jesus, talvez dizes: mas eu não tenho forças, mas eu já tentei, não sei o que é que está passando pela tua mente, mas eu quero orar por ti, porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar no teu interior, quer revestir-te com as forças que tu necessitas, para que tu possas crer verdadeiramente neste Jesus que está vivo, neste Jesus que continua vivo, neste Jesus que realmente morreu, mas que está vivo. No lugar onde tu estás, deixa agora o teu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por ti, sem acanhamento. Deixa o lugar onde tu estás agora mesmo e vem à frente para que eu possa orar em teu favor. Não continues nessa situação. Tu precisas verdadeiramente de crer em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez na cruz do Calvário por ti, mas também porque Ele está vivo e continua a fazer. Em nome de Jesus, sem nenhum acanhamento, deixa o teu lugar. Sem receio, deixa o teu lugar, vem à frente. Eu quero orar agora mesmo em nome de Jesus por ti. Aleluia. Podes vir. Onde temos mais alguém, deixa agora o teu lugar, podes vir também. Deixa agora o teu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por ti nesta tarde. No lugar onde tu estás, não continues nesta incerteza, não continues nesta dúvida, não continues olhando para um lado e para o outro. Deus quer trabalhar no teu interior, na tua vida, e Ele quer te dar esta certeza inabalável. Em nome de Jesus, deixa agora mesmo o teu lugar e vem à frente, porque eu quero orar por ti. Irei fazer este apelo apenas mais uma vez. Se estás connosco nesta tarde, se tens ouvido a palavra de Deus, se tens ouvido aquilo que o Espírito Santo tem falado à tua vida e ao teu coração, em nome de Jesus, deixa agora mesmo o teu lugar e vem à frente, porque eu acredito que Ele quer colocar dentro de ti esta certeza extraordinária de que Jesus Cristo está vivo, de que Jesus ressuscitou e que Ele quer não apenas perdoar os teus pecados, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer dar-te uma vida para todo sempre com Ele. Em nome de Jesus, deixa agora o teu lugar e vem à frente, se é esta a tua vontade. Aleluia, 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 aleluia. Ainda há lugar para ti nesta tarde. Se desejas, deixa o teu lugar agora e vem à frente em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus da glória, nós oramos em nome de Jesus por estas vidas que estão aqui neste lugar. Deus, te pedimos que tu venhas abençoar, Senhor. E sobretudo que eles possam perceber, acreditar firmemente neste Jesus ressurreto que está vivo, que continua vivo à direita do Pai, intercedendo por todos nós.
que eles possam crer neste Jesus que morreu para perdão dos nossos pecados, mas que está vivo para justificar-nos em cada dia. Deus, te pedimos que em cada dia, até que nos venhas buscar, possamos viver nesta tão maravilhosa esperança. É isto que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O facto de Jesus estar vivo deve ser razão para nós a glorificarmos. Deve ser razão para nós o adorarmos. Deve ser razão para nós o exaltarmos. Então nesta tarde junta-te a nós. Levanta os teus braços para dizer: porque Ele vive eu posso confiar. Aleluia. Adora Jesus nesta tarde. Talvez no teu coração tu tens alguma coisa que lhe queiras dizer. Talvez no teu coração tu tens palavras de gratidão para dizer por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Fala isso com Ele agora. Não tenhas qualquer tipo de enganamento, mas na presença de Deus, abre a tua boca e adora o Senhor. Aleluia. Seu Pai, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Aleluia. Enquanto os nossos irmãos vão regressando aos seus lugares, há esperança para cada um de nós, porque um dia nós vamos partir, um dia nós vamos nos encontrar do outro lado, e porque Jesus está vivo, nós podemos enfrentar esse dia com esperança. Eu gostava que cantasses connosco nesta tarde. E quando, enfim, aleluia, chegar a hora. Amado irmão, prezada irmã, crente vive com esperança. A hora da morte não é a hora do medo. A hora da morte é a hora em que nós nos preparamos para estar com Cristo, em que nós vamos estar com Cristo, para o qual vivemos toda a vida expectando estar, porque Ele é a nossa esperança. Será que podemos cantar nesta tarde? E quando enfim Posso ouvir-vos nesta tarde? chegar a hora, Queria ouvir-vos com mais força. que a morte enfrentará. Aleluia, esta é uma canção de esperança, eu quero ouvir com força. Terei na glória, terei na glória o meu
nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus. Aleluia. Que vive está. Aleluia. Podemos levantar as nossas mãos e adorar Jesus nesta tarde. Esta é a nossa esperança. Aleluia. Aleluia. Deus enviou Aleluia. seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado. Aleluia. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Quero ouvir com mais energia ainda. perdoar. Porque Aleluia. Aleluia. temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive e quando enfim Posso ouvir-vos? chegar a hora em que a morte enfrentará. Aleluia. Sem medo então terei vitória, verei agora o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer, não há. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Quantos acreditam que a sua vida está nas mãos de Jesus Cristo? Podem dar glória a Jesus? Podem louvar ao Senhor nesta tarde? Será que podemos dar glória por isso? Confiamos que Ele realmente está conosco e confiamos que a nossa vida está nas suas mãos e que aconteça o que acontecer, nós confiamos que Ele sempre fará o que é melhor. E quando os nossos olhos fecharem, nós estaremos com Ele para sempre. O nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Esta é a certeza que nós temos em Jesus Cristo. Quantos podem dar glória a Jesus nesta tarde? Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Aleluia! Ainda mais uma vez comigo. Canta com a tua força, dando glória a Jesus, porque Ele vive. Posso confiar, dizendo: eu posso confiar, porque Jesus Cristo, Ele está como aqui ao meu lado, mesmo próximo de mim. Ele está vivo. Eu tenho esta certeza. Eu tenho a certeza absoluta que Ele não apenas está vivo, mas Ele está vivo para que eu possa viver também. Quantos podem dar glória a Jesus e dizer que isto é o que eu acredito nesta tarde? Podes dizer isto a Jesus, aleluia. Porque Ele vive, Posso crer, não há. aleluia, Porque Ele aleluia. temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus.
se eu posso dar glória a Jesus e ficar tranquilo. Amado irmão, podeis tomar os vossos lugares e deixem-me dizer-vos uma coisa, no próximo domingo nós vamos ter aqui o nosso culto de ceia do Senhor. A partir das 4h30 nós vamos tratar dos assuntos administrativos, mas logo a seguir nós vamos ter um tempo espiritual para a igreja, que eu faço um grande apelo para que toda a igreja do Senhor possa vir, possamos estar juntos, buscar a presença de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos problemas, porque sabemos que este Deus que está vivo, Ele quer estar connosco. Então eu faço um grande apelo para que possais estar logo a partir das 4h30 da tarde. Quero anunciar para aqueles que nos estão vendo em casa que agora, ao primeiro domingo do mês, nós não iremos transmitir o culto, será um culto mais reservado para a família, mas podes vir estar connosco. És bem-vindo para, junto connosco, louvar a Deus. Que Deus ricamente abençoe os irmãos e irmãs.